Se você já abriu a sua Bíblia, eu faço a leitura que diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Podem sentar, meus irmãos. E vocês devem ter achado estranha a escolha do texto, porque não é Páscoa, né? Geralmente a gente lê esse texto na Páscoa. Mas a palavra de Deus, ela é viva todo santo dia para nós. E eu preguei esse sermão alguns meses atrás numa igreja, aniversário de um presbitério, lá no interior do estado. E quando eu estava pregando, eu fiquei com vontade de pregar o mesmo texto aqui, obviamente adaptando para nós. E eu deixei para pregar hoje, no primeiro domingo do mês, do ano, porque ainda não temos a ordem temática. A partir do próximo domingo, inclusive, já entraremos em Romanos. E esse ano será Romanos e Êxodo. Vamos nos alternando ao longo do ano, como sempre fazemos, alternando os testamentos, Antigo e Novo. Mas hoje pela manhã eu estava fazendo uma leitura minha, pessoal, e eu me deparei com Esdras 3:12, que tem tudo a ver com o que eu pretendo trazer para vocês. Esse é aquele versículo em que os alicerces do templo são lançados, Esdras, seguindo a instrução, Esdras e outras tantas pessoas vão para reconstruir o templo. E o curioso é que o povo começa a exaltar a Deus por aquela vitória. O templo vai existir de novo. Se você prepara alicerces, é que você vai construir para cima. E houve um grande clamor, gente gritava. E o texto deixa evidente para nós que, a partir de um certo momento, não se sabia quem gritava de alegria e quem gritava de tristeza. No meio do povo de Deus havia dois grupos. Os velhos, que tinham visto o templo agora destruído e por isso precisavam construir outro, choravam de saudade e de tristeza pela destruição do antigo templo. E choravam em alta voz. Era angustioso, angustiante aquilo, daquele sentimento saudoso que eles tinham. Mas havia os novos, que também gritavam, mas gritavam de alegria, porque não tinham conhecido o templo antigo e agora iam conhecer o novo templo. E por que eu achei, enquanto eu lia e orava hoje mais cedo, por que eu achei isso tão peculiar? Porque aqui nós temos o encontro do que foi e do que será. E nós estamos bem no meio do caminho. Aquelas pessoas, nenhuma delas continuava vendo o antigo templo e nenhuma delas já via o novo templo. Havia talvez ali uns escombros do antigo templo e apenas alicerces do novo templo. Estava no meio do caminho, eles estavam no limbo. E é nesse limbo que nós, como igreja do Senhor, estamos. E nós precisamos nos lembrar disso. Porque agora, nessa leitura que eu fiz já lá no Evangelho segundo São João, Jesus finalmente foi até a cruz. Depois de 33 anos aproximadamente de vida como Deus encarnado, depois de cerca de 3 anos ministrando publicamente, agora Jesus finalmente vai até a cruz. Nós sabemos que ele não foi pego, ninguém conseguiu prendê-lo, ele não foi levado à força. Chegou um tempo em que ele disse: chegou a hora, eu vou me entregar porque foi para isso que eu vim. E ele mesmo se entrega, e se entrega por amor aos escolhidos desde a eternidade pelo Pai, o que está lá no primeiro capítulo de Efésios, de modo evidente. Deus predestinou aqueles que seriam salvos, e ele fez isso antes da fundação do mundo, ou seja, antes de haver criado alguma coisa. E agora esses que o Senhor tinha escolhido são entregues ao Filho na cruz, e na cruz o seu sangue vicário, remidor, salva aqueles que já haviam sido predestinados para essa salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus, mas no tempo e no espaço, cada indivíduo, mesmo aqueles
predestinados para a salvação precisam ter um encontro pessoal único e suficiente com Jesus Cristo. É uma obra completa. O Pai escolhe, o Filho promove os meios redentores e no tempo e no espaço o Espírito Santo abre os olhos e direciona o nosso entendimento para o que aconteceu lá na cruz do Calvário. É uma obra da Trindade Santa sobre cada um de nós. Ora, esse relato de João sobre a morte de Jesus é sucinto, ele é direto. E ele contrasta com os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são mais detalhados. João parece que é objetivo, e a gente até tem uma primeira impressão de que João economizou na descrição do suplício do Senhor. Mas, se você prestar atenção, o Evangelho segundo São João tem 21 capítulos. E desde o capítulo 13, ou seja, mais ou menos da metade do livro, João começa a descrever Jesus indo para Jerusalém. E indo para Jerusalém para experimentar a sua morte e morte de cruz. Então, no todo, João fala muito mais a respeito do final da vida do Senhor, mas ele descreve menos o momento exato do que os outros todos. Tá? Então a Bíblia vai se compensando nesse sentido. Tem uma transição lá no final do capítulo 12 e do Evangelho de João, e essa transição mostra quando João deixa de falar todas as outras coisas e começa a falar sobre a ida de Jesus Cristo até Jerusalém, onde ele seria finalmente entregue por si próprio para a nossa salvação, para a redenção da nossa vida. Jesus ainda vive algumas coisas nesse mundo, né, nesse mundo caído antes de morrer na cruz. Ele tem uma vida natural, mas naquele momento, depois de sofrimento profundo, de muita perda de sangue, por causa dos açoites, dos cravos, por causa da própria cruz, Jesus teve sede. É nesse ponto que nós estamos aqui na leitura. E mais uma vez, as escrituras se cumpriam. Porque existe um salmo que é conhecido como Salmo do Sofrimento, destinado ao nosso Senhor. É o Salmo 22. E lá nesse salmo nós lemos assim: secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Eu não sei se você já sentiu essa sede, que parece que a língua está áspera. Graças a Deus nós temos água em abundância, mas eu imagino que aquelas pessoas que vivem em região desértica experimentem isso mais do que nós. A língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Salmo 22, 15. E quando nós chegamos à parte B do Salmo 69, 21, nós ainda lemos: na minha sede me deram a beber vinagre. São palavras escritas séculos antes de Jesus Cristo passar por isso, são palavras que proferiam profecias a respeito do que o Senhor sofreria por nós. E ali havia um vaso com vinagre. Não era um vinagre como esse que a gente usa para temperar salada, não era esse vinagre. A gente tem que fazer uma sincronia histórica aqui. Esse era um vinho de tão má qualidade que ninguém comprava. Era um vinho tão ruim, que ele era extremamente barato. E como ninguém comprava, e como era comum os soldados romanos terem problema financeiro, eles ganhavam um soldo baixo, era diferente dos irmãos que são militares aqui hoje, estou vendo vários, né, que ganham bastante. Eles lá, no Império Romano, ganhavam pouco. E o que eles compravam? Esse vinho que eles chamavam muitas vezes, não era bem vinagre, era uma outra palavra, não encontra paralelo em língua portuguesa, mas eles compravam aquilo para aliviar talvez as suas angústias, eles não conheciam Deus, não tinham a quem recorrer, recorriam para aquele vinho tão barato, se embriagavam, ficavam por ali, e eles guardavam aquilo, porque em tempo de muita sede, por incrível que pareça, ele como que adormecia e tirava um pouco a sede das pessoas. Tinha lá uma vasilha com esse vinagre, né, que nós podemos chamar assim, esse vinho tão ruim, tão azedo, tão barato.
depois talvez de uma fermentação mal sucedida tenha dado naquele tipo de produto. E ali alguns soldados embebem um hisopo, que era uma planta que parecia uma esponja, amarram na ponta de um caniço, embebem. Jesus estava já crucificado, vamos imaginar que ele estava lá na cruz, e a cruz era alta, então eles com aquele caniço elevam aquele hisopo embebido em vinagre e põem na boca de Jesus. A gente faz isso até hoje. Pessoas hospitalizadas, por exemplo, em alguns casos não pode se dar água, né? O que você faz? Você molha o algodão e ajuda a sede daquela pessoa. É mais ou menos essa a intenção. Enquanto Jesus estava no jardim, ele disse ao Pai, na sua última conversa antes de chegar até a cruz: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste a fazer. Está lá em João 17:4, no capítulo que nós chamamos de oração sacerdotal de Jesus. E Jesus afirma ali que ele tinha enfrentado o que lhe passaria nas horas seguintes, nos dias seguintes, e que tudo seria para a glória do Pai. Vejam bem, o Senhor se entrega para a salvação dos eleitos, mas ele também se entrega para a glória do Pai. E por isso Jesus vai livremente e se entrega livremente até a morte, e aquela morte de cruz, porque ele precisava encerrar o ciclo de um plano eterno que tinha como ator central ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador. E na sequência da cruz, após beber ser embebido com aquele chumaço, com aquele sopro de vinagre, Jesus disse duas palavras, que na verdade em grego é uma só, por causa da ação sufixal, mas aqui ele diz: está consumado. Naquele ato, o Senhor Jesus morre ali. Ali o Senhor proferia algumas coisas. Primeira delas, o amor do Filho pelo Pai, ele, Deus Filho pelo Deus Pai, e pela glória do Senhor a partir da própria criação, sem que nenhuma só palavra amarga ou de arrependimento saísse da boca do Senhor naquele momento. Os lábios de Cristo não proferiram palavra de arrependimento, palavra de dor, palavra de maldição. Jesus também mostrou, em segundo lugar, que havia ali sim o amor do Pai pelo Filho e pelos eleitos. E isso estava consumado. O Senhor Jesus consuma o seu amor pelo Pai. O Pai está tendo o seu amor consumado pelo Filho. Não havia mais nada a completar, não havia mais nada a fazer. O plano eterno do Senhor estava se cumprindo. E, finalmente, a redenção também estava consumada. Três coisas são consumadas quando o Senhor diz está consumado, e nós muitas vezes pensamos apenas no ato da cruz em si, mas havia coisas por trás daquilo. Sobre Jesus, João vai falar mais tarde, numa de suas cartas. 1 João 2:2 vai nos dizer assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Ou seja, o Senhor disponibiliza a fim de que muitos sejam trazidos pelo seu amor e encontrem no seu sacrifício a ordem da sua salvação. Para todos nós, perdidos e condenados, nus e em vergonha por causa do pecado, não faltava nada mais. Tudo estava consumado. Vamos fazer uma viagem dentro de um tempo que eu desconheço. Um tempo que eu não sei qual é. Mas nós pregamos ao longo desse ano o livro de Apocalipse. Vocês lembram disso? Então não esqueceram não, né? Apocalipse 16, 15 e 17 diz assim: eis que venho como vem o ladrão. É o Senhor Jesus falando.
E aqui não quer dizer que ele se tornou malfeitor, quer dizer que ele vem sem que nós saibamos como. Essa é uma figura que vem desde os evangelhos. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Quando nós avançamos, isso aqui é o capítulo 16, ainda vão acontecer algumas coisas na revelação do Apocalipse, quando chegamos ao capítulo 21, versículo 6, no grande finale de tudo, nós vamos ouvir: tudo está feito. Não é o mesmo verbo grego do está consumado para o está feito, mas é o mesmo princípio semântico de algo estar consumado e algo já estar totalmente feito, como depois se confirma no capítulo 21 de Apocalipse. Assim como nós não sabemos contar os tempos do início, ninguém aqui sabe dizer com precisão quantos anos houve, quantas eras houve desde o início de tudo. Deus não nos permitiu também contar os tempos do final. Ele não permitiu isso. Tem um monte de religião, um monte de gente que fica fazendo tabelas e contagem de tempo. Todos eles se frustram. Aí precisam inventar uma segunda alternativa, uma segunda explicação para dizer por que que deu errado. Não, eu calculei errado. Vocês devem conhecer alguém que vai por esse caminho. Mas lá em Gênesis 1 e 2, nós vemos o começo da criação. Este mundo, como nós conhecemos, estava sendo criado no começo de Gênesis. Essa é a história. Ano retrasado, nós trabalhamos Gênesis aqui. Vocês devem se lembrar. Pelo menos eu espero que se lembrem. Mas aqui no final de Apocalipse, particularmente a partir do capítulo 16, nós estamos na transição entre a sexta e a sétima taça que estavam sendo derramadas, o que demonstrará o fim do mundo como nós conhecemos. Gênesis 1 e 2 nos mostram o começo do mundo como nós conhecemos. O final de Apocalipse nos mostra o fim desse mundo como nós conhecemos. O tempo, a história, a criação de tudo na forma que nós conhecemos serão totalmente substituídos pelos elementos da eternidade. O tempo é parte da criação do Senhor. O tempo vai se submeter ao próprio ato eterno de Cristo. Quando ele disser, está feito, inclusive o tempo precisará se render e ser restaurado pelo Senhor. Toda a criação precisa. Não são somente ilhas e montanhas, como nós vimos lá em Apocalipse, se movendo. Não são apenas pedaços de terra, elementos geográficos sendo criados em Gênesis e talvez desaparecendo em Apocalipse, como nós vimos. Mas são as cidades, as civilizações, o nosso modo de pensar, a nossa cultura, que inclusive hoje nem se define mais o que é uma cultura. Não se define mais nem o que é história, quanto mais a própria cultura. Todos esses elementos que não foram criados diretamente por Deus, mas fazem parte da nossa capacidade, o que também foi dado por Deus. Mas uma vez a nossa capacidade sendo eivada pelo pecado após a queda, nós construímos tudo o que construímos para conquistar um lugar em que o orgulho do nosso coração, em que a nossa vaidade, em que o nosso crescimento estivesse acima de todas as outras coisas. É por isso que as civilizações, as sociedades também que nós conhecemos terão que ser mudadas, alteradas, porque não restará espaço para nada pecaminoso após aquele último e perfeito dia. O anúncio é seguido, o anúncio do fim é seguido por uma teofania muito grande, em que terremotos acontecem, estrondos acontecem, elementos da natureza são dissipados,
E tudo isso aponta não para o ocaso, não para a destruição, mas para a redenção daquilo que o Senhor nos deu e que por causa do nosso próprio pecado nós desandamos ao longo do caminho. Lá no capítulo 17, versículo 5 de Apocalipse, um pouquinho depois de está feito, que eu li para vocês lá no capítulo 16, nós vemos que Deus não se esquecerá, o versículo diz, da Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ela representa todo esse trabalho civilizatório, porém construído sobre o nosso pecado. É por isso que ele tem que ser alterado no final de tudo. Ao final, o Senhor precisa remover o pecado, precisa remover o mal, e um dos meios será esse. O Senhor Jesus na cruz diz: está consumado. Naquele momento a igreja começa. Não pela instituição que nós vamos ver lá no dia de Pentecostes, mas nesse universo transcendente. Lá no final, quando se ouvir Cristo falando, está feito, a igreja termina. A igreja termina porque o papel da igreja vai terminar. Terá sido concluída a oportunidade de arrependimento e de salvação. E se essas coisas não existem mais, a igreja não existe mais. Porque o papel da igreja é ser o corpo de Cristo e é pregar o são evangelho, o santo evangelho, que vai fazer com que corações empedernidos sejam amolecidos pelo poder de Deus e sejam convertidos ao Senhor. Nesse momento aqui, a partir de Apocalipse 16, não há mais chance de arrependimento. Quem não se arrependeu até ali, não se arrependerá mais. Dali para frente, está feito. É a palavra do Senhor. Tudo está feito, é a palavra do Senhor, acabou, não tem mais o que fazer. É por isso que eu falei para vocês, nós estamos como aquele povo lá no livro de Esdras. Nós olhamos para o está consumado e olhamos para o está feito. Nós estamos aqui no meio do caminho. Nós estamos nesse intercurso no qual nós olhamos para trás e a cruz está lá e nós olhamos para frente, sabemos parte do que vai acontecer, mas ainda não chegamos lá. A igreja é onde nós vivemos, a obra do Calvário foi consumada. A grande salvação do Senhor foi oferecida. Nós fomos atraídos à salvação. O Espírito Santo agiu, a igreja orgânica, se não a organizada, mas a igreja orgânica começa quando o Senhor na cruz consuma o seu trabalho. Depois, Jesus, já ressurreto, se encontra com seus discípulos e vai dizer o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, a grande comissão, versículos de 19 a 20. Desde os primeiros séculos da igreja, houve perseguições, tribulações, mortes. Parece que naquele tempo não tinha Convenção de Genebra, as mortes eram particularmente mórbidas, estranhas, gente cerrada ao meio, gente morta por pedradas, gente mergulhada em óleo fervente. Sabe, as pessoas parecem que pensavam assim: como que eu vou? Eu não quero só matar, eu quero se matar sendo muito ruim. Como é que eu vou fazer isso? E o sujeito inventava cada vez mais modos de morte antecedidos por torturas atrozes. E a Igreja de Cristo foi alvo disso. Aliás, é alvo disso há mais de 2000 anos. Porque, graças a Deus, estamos no Brasil, aqui a gente anda com a nossa Bíblia embaixo do braço e, no máximo, tem alguém debochando no meio da rua.
Mas hoje há pessoas, nossos irmãos em Cristo, sendo mortos, tendo seus direitos civis suspensos, sendo presos, simplesmente porque creram no Senhor Jesus como nós cremos. Morte em fogueira, esfolamento. Sabe o que é a morte por esfolamento, gente? É quando alguém tira a sua pele inteira com você vivo. Empalamento, decapitação. Aí quando a gente fala de expulsões, mentiras, parece até coisa pouca. Tribunais, os mais terríveis. Paulo foi ofendido e levado a tribunais por falsos testemunhos. Hoje nós estamos diante de um Ocidente que se abala e se degenera, suprime as suas raízes éticas e morais, porque resolveu abandonar os princípios de Cristo, também no âmbito da sociedade, da dita cultura, daquilo que nós temos ao nosso redor. Nós estamos bem no meio do caminho, entre o brado da cruz, está consumado, e a voz que vem do trono celestial, está feito. Nós estamos no momento entre o início e o fim da oferta do Evangelho. Estamos no momento em que ainda pode-se crer no Evangelho. Estamos no momento em que a igreja não pode silenciar, porque ela ainda pode falar e ainda há eco de arrependimento. Onde é que nós estamos? Como igreja de Cristo? Nós estamos nesse meio do caminho, mas o que é que nós temos feito? Temos apenas contemplado a cruz e esperado o final de tudo? Ou nós temos feito o que Jesus mandou que fizéssemos, quando ele chama os seus discípulos e diz: eu estou indo embora, mas eu tenho um trabalho para vocês. Vão, preguem o evangelho, façam discípulos, batizem essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei com vocês até o final. Jesus ali dizia: eu estarei com vocês até o dia que eu disser está feito, porque ali vai terminar tudo. E às vezes a gente brinca de ser igreja. Não é verdade? Ou só eu que sou pecador aqui? Quais têm sido as nossas preocupações diante da nudez do pecado, da vergonha do pecado? Quão enorme tem sido o nosso envolvimento com causas secundárias que tiram a nossa vida da causa primária do Evangelho? Quão intensamente nós choramos e operamos através do Espírito Santo em favor dos perdidos? Eu tenho perguntado, eu passei 2024 perguntando para vocês, para quem você está pregando o Evangelho? Essa é a função da igreja. Nós não fomos chamados para ficar bordando as vestes dos santos. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. O Senhor advertiu que vem sem avisar. É isso que quer dizer que ele vem como ladrão. Ele vem sem avisar. E que nós temos que vigiar e guardar a nossa natureza cristã, as nossas vestes. Não andarmos nus para que não se veja a nossa vergonha. É isso que quer dizer essa expressão. Precisamos nos preparar as almas secas de Deus e preparar a noiva do Cordeiro, que é a igreja de Cristo, em tudo que nos foi dado a fazer. A gente precisa de graça e de firmeza da parte de Deus. A gente precisa entender que ainda há tempo. Mas é da nossa competência chamar o perdido para o caminho do Senhor. Eu não sei quanto a todos vocês, mas eu gostaria que essa fosse a atitude da nossa igreja para esse ano que começa. A gente tem mania de ficar parando na virada do ano. Olha, eu quero que você seja feliz, que você fique rico. Eu queria mesmo que você ficasse rico e que você fosse feliz. Mas essas são coisas da natureza deste mundo.
E às vezes até a gente não recebe bem a riqueza e o nosso caminho se desconecta do caminho do Senhor. E Deus sabe por quê que às vezes a gente não tem. Mas a gente se esquece, muitas vezes, de dizer: mais do que riqueza, mais do que felicidade, mais do que alegria, mais do que paz, que resida sobre você o Espírito Santo, e de tal maneira ele viva na sua vida que você consiga operar em favor do reino de Deus, como indivíduo e como igreja local. Vamos aplicar e concluir algumas coisas aqui. Nós somos rodeados por sistemas anticristãos. Essa é uma advertência que vem desde o começo da Bíblia para nós. Essa é a luta da igreja. O mundo caído, seres caídos, sejam eles humanos ou não, que querem deformar a natureza do homem em todo o tempo. Esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e com isso fazer o homem, o ser humano, nesse caso, o homem no sentido de ser humano, sair do caminho que poderia conduzi-lo à salvação, distorcer o seu caminho. Essa é a luta da igreja. É isso que nós precisamos vencer para a glória de Deus, vencer esses levantes contra a ordem do Senhor e contra o andar do Senhor. Tem a luta do povo de Deus, essa é a luta da igreja como um todo, tem a luta do povo de Deus. Que assim como a igreja luta como corpo e família, cada um de nós, individualmente, também deve lutar pela perseverança e por uma vida de fato santa aos pés do Senhor. Nós somos peregrinos numa terra que não é nossa, que se levanta contra nós. Quando Israel peregrinou pelo deserto, ele não apenas teve dificuldade com as intempéries do tempo, ele também teve que se defender porque alguns exércitos vieram contra eles. Essa é a mesma comparação que nós temos. Nós precisamos ter a nossa visão fixa no autor e consumador da nossa fé. Como indivíduos, também olhamos para trás. Não podemos nos esquecer daquilo que Deus já fez por nós. Não para a gente ficar chorando de saudade, como os antigos choravam pela destruição do templo. Mas a gente deve se alegrar no que Deus já fez. A gente não pode afastar isso. Mas também precisamos olhar para frente, que é onde nós temos a nossa esperança sendo renovada dia após dia. As lutas e tristezas e dificuldades que nós enfrentamos hoje não podem, de modo algum, apagar a alegria do glorioso amanhã que nos espera na presença de Deus. Terceiro, estamos entre a lembrança e a esperança, entre o que veio e o que virá. Como cristãos que somos, e aí eu vou falar como presbiterianos que estamos numa igreja presbiteriana, nós devemos louvar a Deus por todos os seus grandiosos feitos, os feitos redentivos do Senhor, o que inclui também a doutrina, como nós a abraçamos. A lembrança do que o Senhor já fez nos faz firmes e nos faz perseverar, inclusive nas nossas tradições doutrinárias e até litúrgicas, enfim, na nossa vida como igreja. São os marcos antigos que a própria Escritura diz para a gente não afastá-los, não removê-los. Mas, acima de tudo, nós precisamos olhar para frente, para cima, como eu já falei, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque é para lá que nós vamos. Tudo que nós temos no passado é para nós louvarmos a Deus. Tudo que virá no futuro é para nós termos esperança renovada, porque aquilo é obra do Senhor. Amém? Quarto, assim como estamos entre a lembrança e a esperança, estamos também entre o começo e o fim. Os grandes e terríveis eventos que acompanham a volta de Cristo registram o fim do mundo como nós conhecemos. As sociedades deste mundo, o fim do pecado,
E com tudo isso, nós temos também o fim da oportunidade do Evangelho. Estou retomando um assunto que eu acho um dos mais importantes que foi citado aqui hoje. Consequentemente, também o fim da oportunidade de arrependimento para a salvação. A primeira vinda de Cristo, que foi onde ele morreu na cruz, nessa vinda ele morreu na cruz. Morreu de modo expiatório, ali ele inaugurou essa era presente de oportunidades em que nós estamos, para a salvação, para a santidade diante do Senhor. Isso pela fé nos atos suficientes do próprio Cristo. Agora, quando Cristo retornar na sua segunda vinda, no final dos tempos, a oportunidade da salvação não vai ser mais oferecida. O que vai ser oferecido é o bater do martelo do que acontecerá pela eternidade. É por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 6, a segunda parte do versículo 2: Eis agora, o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Paulo não deixa que nós pensemos, amanhã eu vou pensar nisso. Paulo não deixa que nós pensemos, quando eu ficar velho eu vou pensar nisso. Paulo não deixa que nós pensemos, quando eu terminar meu mestrado eu vou pensar nisso. Paulo não deixa que nós pensemos, o dia que eu conseguir casar eu vou pensar nisso. Ele não fala isso. Agora é o dia da salvação. Agora é o tempo oportuno para essa salvação. É agora. É agora, no limbo em que nós estamos entre o está consumado e o está feito. Agora, neste presente da vida, é o tempo da salvação. Não foi ontem e não vai ser amanhã, é agora. Tem um autor que eu já citei aqui, com essa eu vou encerrar. O John Corson. Eu peguei um poema dele, obviamente quando a gente traduz poema, sai um negócio meio estranho, né? Mas eu queria que vocês prestassem atenção no que ele fala. Porque aquilo que acontece lá em Apocalipse 16, acontece no Vale do Meguido. E o Senhor foi levado até o Calvário. Nós sabemos disso. E ele faz um trocadilho com isso, eu vou ler para vocês. Duas montanhas vêm à mente. Ambas lidam com a ira de Deus quando ele derrama sua ira sobre os homens em Meguido e sobre o seu filho no Calvário. Ambas lidam com a rebelião do homem enquanto blasfemam contra Deus em Meguido e seu filho no Calvário. Ambas são banhos de sangue, como o sangue flui para as crinas dos cavalos em Meguido e das veias do filho no Calvário. Ambas são conclusões, como está feito. Grita uma voz do céu no Monte Meguido. Enquanto está consumado, grita uma voz do Monte Calvário. E a pergunta que ele faz: quem suportará a ira final do Pai em Meguido? Somente quem abraçar a obra consumada do Filho na cruz. Amém? Senhor Deus, aqui está a tua palavra posta diante de nós, exposta ao nosso coração. Nós não temos capacidade de convencimento da justiça, do pecado, do perdão, mas o Senhor mandou que nós falássemos. E agora nós apelamos para a ação do Espírito de Deus, a fim de que todo aquele que estiver nos planos eternos do Senhor ouça, se arrependa. E como nós lemos Paulo falando, no agora desta vida, neste momento exato, tenha o seu coração esmigalhado pela poderosa mão do Senhor. E aquele coração de pedra seja transformado num coração de carne. E que o Espírito Santo inunde essa vida. E que ela passe a ter a alegria verdadeira de uma esperança que não se esvai com o tempo. Pelo contrário, ela se torna mais robusta quanto mais perto de Deus nós andamos. E por isso, ó Deus, honramos o Senhor e pedimos
que além desses, aqueles também que já te servem, mas têm as suas vidas talvez amornadas pelo tempo que passa, sejam também robustecidos na sua fé, sejam acalentados pelo poder do Senhor e sejam assim cheios do vigor, renovados em ti para toda boa obra, porque os tempos são difíceis e daqui a pouco nós chegaremos ao está feito do final de tudo. Obrigado por tua preciosa palavra e pelo Espírito do Senhor que fala ao nosso coração. No nome santo de Cristo oramos. Amém.